Bom dia a todos, eu sou o jornalista Prado Júnior e estão começando as apresentações de hoje do Paperless Innovation Roadshow. É o último dia deste evento. A primeira palestra desta quinta-feira vai falar sobre os desafios da implantação da adequação das empresas para a LGPD. Alexandre Ateniense, CEO da Alexandre Ateniense Advogados, é o nosso convidado. Lembrando que os participantes podem deixar as suas perguntas no chat ao lado e elas serão respondidas no final da apresentação. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo, agora é com você. Bom dia, Prado, um prazer imenso atender a gentileza do convite dos organizadores da Paperless Innovation para tratar de um tema super contextualizado, né? Afinal de contas, nós estamos aí há um mês que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, praticamente, e, como sabemos, a maioria das empresas ainda não está totalmente sensibilizada com o assunto e, por não ter tomado a iniciativa de poder começar essa adequação há mais de 2 anos, quando a lei foi aprovada, agora, de uma hora para outra, estão correndo atrás do tempo perdido e, por isso, surgem muitas dúvidas que nós agora vamos tentar, através desse nosso bate-papo, solucionar para poder mostrar um bom caminho que poderá ser seguido para que elas possam logo resolver esse caminho, essa jornada, e eu costumo dizer que é uma jornada sem linha de chegada, porque estar preocupado com a forma como se trata dados pessoais agora passa a ser uma obrigação legal que as empresas têm que enfrentar, e sujeito a sanções muito pesadas. Por isso é que é muito oportuno a gente estar tratando desse tema, uma vez que esse assunto agora é pauta para sempre, em termos de mudar uma cultura que existe atualmente, que vai em todos os níveis, que vai desde o CEO da empresa até um faxineiro, se ambos tratam dados pessoais. Então, nosso escritório é especializado em direito digital, estamos há praticamente 5 anos estudando esse assunto, e de 2 anos para cá já bem ativos em termos de consultoria para levar as empresas a essa adequação. Já temos mais de 3.000 horas de consultoria prestadas para mais de 12 ramos diferentes de atividades. Isso tudo nos dá uma experiência muito interessante de estar analisando esse problema na prática, e por esse motivo eu vou contar um pouco dessas situações que a gente enfrenta no dia a dia e que certamente poderão ser úteis para aquelas empresas que estão começando agora a se mexer a respeito disso. Eu gostaria inicialmente, de divulgar, nós já fizemos 10 e-books sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados em vários setores da economia. Esses livros estão disponíveis no nosso site, www.alexandreateniense.com, ou mesmo através desse QR Code que se encontra nesse slide. Certamente, com uma leitura rápida, os interessados vão poder se inteirar sobre quais seriam esses impactos, existem perguntas e respostas, bem como uma série de informações sobre todo esse processo de implantação da LGPD, que certamente vai mudar diversas atividades operacionais da empresa. Ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, em razão da mudança da lei para postergar a aplicação de multas administrativas apenas a partir do ano de agosto de 2021, essas multas administrativas, na verdade, se referem apenas àquelas que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Propriedade de Proteção de Dados, a ANPD, que já foi criada, mas não está em operação. A sua diretoria foi, inclusive, nomeada na semana passada, e já passou pela sabatina do Congresso,
E agora, o que se espera, mas ainda não se tem ideia de quando é que efetivamente essa autoridade vai entrar em operação. Mas é equivocado imaginar que, pelo fato dessa autoridade ainda não ter entrado em operação, que não há riscos iminentes quanto ao mau tratamento de dados pessoais. Isso não é verdade. Isso porque nós temos vários outros órgãos fiscalizadores. Destaco, por exemplo, o PROCON, o Ministério Público, o Senacom, e certamente outros órgãos que fiscalizam setores da economia vão estar também regulamentando e fiscalizando o maltrato de dados pessoais. Isso ainda não aconteceu, mas é uma questão de tempo. Então, os problemas vêm acontecendo. Recentemente, nós tivemos uma decisão da Justiça que condenou a consultora Cirela a pagar R$10 mil por danos morais, pelo fato de que um cliente não havia autorizado a utilização de seus dados para fins de marketing, e isso gerou essa condenação. Isso é só o início, certamente, de uma grande onda que está por vir, de que empresas que não respeitam a maneira como está preceituado na lei o tratamento de dados poderão estar sujeitos a várias ações judiciais por parte das vítimas descontentes por desvio de finalidade dos seus dados sem o seu consentimento. Além disso, como eu já disse, o Ministério Público vem atuando, aplicando multas administrativas, normalmente em cifras não inferiores a 7 dígitos. E, para mim, o pior de todo não é a questão só de uma multa administrativa, de uma ação judicial. É, sobretudo, o aspecto reputacional envolvido. Todo vazamento de dados, agora, pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que ser autodenunciado pela própria empresa para que revele para a autoridade, quando estiver em operação, quantos dados foram vazados, de quais são as pessoas, que dados são esses, quais os riscos jurídicos envolvidos, que medidas de contingenciamento estão sendo tomadas. Antes, esse assunto era conduzido interna corpore, sem nenhum tipo de divulgação pública. Essa situação não mais permanece. E por isso que, ao meu ver, o dano da reputação, que não tem preço, é o de maior impacto para todas as empresas. Sair divulgado na internet com a empresa vazou dados, certamente vai pesar muito na relação de confiança que essa empresa mantém, não só com seus clientes, mas com sua cadeia de fornecedores. E isso é muito preocupante no meu ponto de vista. Um dos aspectos que eu sempre gosto de desmistificar logo de cara, quando a gente tem a oportunidade de explicar como é que funciona este processo, essa jornada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é afastar uma ideia que logo vem à cabeça da diretoria, no sentido de imaginar que desenvolver o seguinte raciocínio: bom, lei de proteção de dados, informática, TI, etc. Bom, deve ser mais um projeto de TI. Não é um projeto de TI. Isso é totalmente descabido. Existe, sim, em alguns momentos, a necessidade de ter acesso a empresas de TI que possam, por exemplo, fazer uma avaliação quanto a algumas falhas operacionais que possam causar vulnerabilidade sistêmica. Porém, este assunto, seja de proteção de dados pessoais, seja de segurança cibernética, não é mais assunto de TI. Por quê? Simples. Porque agora nós não estamos baseando mais apenas em boas práticas, nós estamos baseando agora em descumprimento de obrigações legais, sujeito a sanções pesadas. Ora, se essas obrigações legais forem violadas e houver a aplicação das penalidades, não será o diretor de TI, ou muito mesmo a empresa de TI contratada para poder prestar serviço, que vai arcar com o ônus dessas penalidades.
quem vai arcar com o ônus dessas penalidades é a diretoria. Por isso é que eu gosto de frisar bem que se trata, na verdade, de um projeto de governança corporativa digital. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados não se refira apenas ao controle de dados pessoais natos em formato digital, mas também os dados pessoais que encontram-se armazenados em papel. Ambos terão que ser verificados, ambos sofrerão certamente medidas operacionais que irão adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. E quem governa é o dono. Quem governa é o board. Quem governa é o conselho de administração, é a diretoria. Então, a grande novidade é que a diretoria agora vai ter que ter mais talentos, e a gente gosta sempre de sugerir para as empresas que já pensem na ideia imediata de constituir um comitê de governança, no qual pelo menos algum membro da diretoria participe e tome decisões junto aos líderes de setores operacionais, inclusive o DPO, o encarregado de proteção de dados. Isso passa a ser mandatório a partir de agora. A diretoria não pode virar as costas e achar que nós estamos tratando aqui de um assunto técnico exclusivamente, porque não é, e, consequentemente, isso não pode ficar exclusivamente no encargo do Departamento de Tecnologia da Informação. Isso causa muita confusão, porque no mercado hoje existem várias alternativas para as empresas se adequarem, né? Vários tipos de consultoria. Existem, por exemplo, as empresas de TI, que, obviamente, se oferecem para poder fazer esse serviço com o discurso de que 90% do peso dos serviços tem a ver com tecnologia da informação e 10% com aspecto jurídico, o que não é verdade. De fato, é um trabalho multidisciplinar. Tem espaço tanto para serviços da área de tecnologia da informação quanto serviços jurídicos, mas longe de ser nessa desproporção enorme de que 90% é TI e 10% é jurídico. Até porque, se imaginarmos que possa acontecer algum tipo de incidente de segurança da informação que vulnerabilize a empresa para sofrer penalidades, não vai ser a empresa de TI que vai resolver esse tipo de problema, porque ela não sabe como fazer o enfrentamento jurídico correlato. Da mesma forma, existe diversos escritórios de advocacia que começaram a se interessar pelo assunto, escritórios multidisciplinares que trabalham em várias áreas do direito, e muitas vezes, ao meu ver, pelo que eu tenho visto, subestimam um pouco qual seria a complexidade de buscar a adequação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso significa dizer o seguinte, que muitas vezes é criado um setor com um advogado que se diz hábil, capaz, intelectualmente, para poder conduzir o processo. Ocorre que esse processo de adequação à LGPD é um trabalho de equipe. É impossível que um ou dois advogados consigam conduzir um processo de adequação sozinhos, porque se trata de um processo de consultoria com inúmeros interfaceamentos, que tem que abrir em diversas frentes de trabalho, e certamente uma ou duas pessoas não têm braço suficiente para isso. E, além disso, é um assunto que exige um comprometimento muito grande em termos de acompanhar a evolução desses assuntos. Nós estamos ainda numa fase exclusivamente relacionada à implantação. Os problemas jurídicos mais sérios ainda não aconteceram, mas isso é só uma questão de tempo. Então, no momento que isso acontecer, as dúvidas, as revisões dos contratos mais complexos, certamente é necessário buscar o auxílio de escritórios mais especializados nesse assunto, porque não há dúvidas que o nível de experiência e de comprometimento para tratar esse assunto, que é muito complexo, ainda vai ter muitos desdobramentos, merece uma atenção mais especial. Para nós, que lidamos com consultoria, não só de LGPD, mas também de governança digital corporativa, o significado da governança, ou seja,
o escopo dos serviços a serem prestados por aquele comitê que eu disse que deveria ser criado, alcança 4 pilares básicos: as medidas de compliance, as medidas de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, as medidas corretivas em relação à segurança cibernética. Eu vou diferenciar o que seria segurança cibernética de proteção de dados. Segurança cibernética é mais abrangente porque é a proteção de qualquer informação corporativa, enquanto que a questão da proteção de dados seria a informação corporativa que se relaciona a dados pessoais. Nesse caso, já com essa lei específica e com penalidades mais severas, o cuidado tem que ser ainda maior. E, além disso, um outro ponto extremamente importante que a diretoria deve ficar atenta, deve ter um plano de contingenciamento para lidar com os problemas, é a questão relacionada à reputação digital. Todas as empresas são alvo de ataques de fake news, de perfis falsos, de uso não autorizado da marca, de discurso de ódio. Isso tudo merece uma atenção muito grande, porque ao longo de 2 anos de advocacia nessa área, o que eu aprendi foi que quanto mais rápido for a resposta e quanto mais ordenada essa resposta for conduzida, menor risco. E o que ocorre na prática é que as empresas, na sua grande maioria, não estão sequer ainda preparadas para contingenciar esses problemas. E isso redunda no enfrentamento tardio e desordenado, o que faz com que os danos e os prejuízos sejam ainda maiores. Nesse infográfico que nós criamos logo após a lei ter entrado em vigor e que eu preparei para essa nossa conversa hoje, eu tento resumir quais seriam as medidas prioritárias para aquelas empresas que ainda não tinham iniciado esse processo de adequação, para que haja condições delas tirarem esse atraso de uma forma mais rápida e mais objetiva e direcionada. O primeiro ponto que eu queria destacar é o fato de que é necessário, até por obrigação legal, que as empresas nomeiem de cara quem seria o DPO, né, o encarregado de proteção de dados, um cargo novo que foi criado pela Lei Geral de Proteção de Dados, que pode ser tanto exercido por uma pessoa apenas, como por um grupo de pessoas. No meu entender, nesse primeiro ano de vigência da lei, o ideal seria que houvesse a contratação melhor dizendo, houvesse a seleção de pessoas que formassem um grupo para poder dividir entre si essas tarefas quanto ao controle da forma como os dados pessoais são tratados. Isso porque ainda não existe no mercado um grande número de profissionais com experiência comprovada para poder sozinho conduzir esse assunto. Então, se a lei faculta que é possível fazer a atuação do DPO num grupo, onde normalmente pode se destacar uma liderança, certamente esse, no meu ponto de vista, é o melhor resultado. Além disso, seria importante que esse DPO tivesse mecanismos de controle suficientes para poder exercer a governança no tratamento de dados pessoais. Isso aqui é um risco muito grande, porque, como sabemos, uma empresa média ou grande, no mínimo, tem 100 fluxos operacionais envolvendo dados pessoais. É mais ou menos uma média, de 50 a 100, no mínimo. E, por isso, esse DPO tem que ter controle sobre todos esses fluxos. É de grande valia, por exemplo, quando um DPO acompanha, desde o início, a nossa equipe para poder seguir nas entrevistas, porque ele, aos poucos, vai tendo um aprendizado muito grande e, com isso, vai conhecendo, aos poucos, todos os fluxos operacionais envolvendo dados pessoais. Isso faz muita diferença. E a vulnerabilidade que tem logo de início é que, apesar da gente fazer esse mapeamento, esse inventário desses fluxos operacionais, sabemos que esses fluxos são sujeitos a muitas mudanças. E, a partir de agora, a situação tem que mudar em relação ao passado. Antigamente, essas mudanças eram necessárias
e elas eram efetivadas, seja pelo chefe de RH, do TI, ou mesmo por um parceiro de negócio, mas numa absoluta informalidade. Isso não mais pode acontecer, porque o DPO ele tem que acompanhar e, sobretudo, antes que essas mudanças entrem em operação, ele tem que aprovar se essas sugestões não vão impactar negativamente quanto à conformidade da Lei Geral de Proteção de Dados. E nem sempre isso acontece. Então, ele tem que ficar no controle, e, por isso, nenhuma mudança pode acontecer sem que ele tome ciência. É necessário destacar que é impossível para uma empresa que vai começar a fazer a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados dispensar o uso de um software especialista, onde as informações sobre todo o ciclo de vida desses dados pessoais, desde quando eles entram, como eles são, quais são esses dados, de quais titulares se referem, qual é a finalidade de tratamento, para onde que eles são destinados, com quem que é compartilhado, quais são as medidas de segurança. Tudo isso precisa ser apurado e essas informações todas precisam ser estruturadas num software especializado. Existem no mercado hoje inúmeros softwares que atendem essa necessidade, de acordo, inclusive, com o nível de complexidade operacional das empresas. O certo é que esses softwares, sem o uso desses softwares, as empresas teriam que trabalhar para estruturar essa informação em planilhas, e planilha não foi feita para isso. Esses softwares, na verdade, eles vão se formar num painel de controle, e esse painel de controle terá como piloto o DPO. Por isso é que esse DPO precisa manter sempre esse painel de controle atualizado, e é necessário, com isso, estabelecer esses novos fluxos de verificação para que nada ocorra em termos de mudança operacional sem ciência do DPO. Outro ponto importante é a lacuna quanto à necessidade de criar logo ao início e divulgar publicamente através do site uma política em relação à privacidade dos dados. Esse documento significa dizer a público de que maneira que a empresa trata os dados pessoais. Isso é importantíssimo. A exemplo que tinha no passado, em termos de, quando se colocava termos de serviço, agora nós temos que ter uma política de privacidade. Nem todas as empresas têm, e mesmo assim as que têm, nem sempre as informações que lá existem estão 100% compatíveis com o que normalmente se opera na prática no tratamento de dados. Então, isso merece uma revisão de imediato, porque, antes de mais nada, atende ao princípio da transparência da lei, bem como presta contas aos clientes, aos fornecedores e ao público em geral de como a empresa, de forma muito transparente, trata os dados pessoais. Um outro ponto importantíssimo também que tem que ser colocado em operação o mais rápido possível é a ativação de um canal de comunicação direto com os titulares de dados pessoais, para que eles possam exercer os seus direitos. Talvez vocês não saibam, mas antes da Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, no Brasil nós já tínhamos mais de 40 leis esparsas sobre privacidade e proteção de dados. O que nós temos agora é uma lei geral. Essa lei geral ampliou os direitos dos titulares sobre seus dados pessoais. A verdade é que não deu tempo ainda e a maioria dos titulares não sabe que direitos são esses. Porém, a qualquer momento, qualquer um deles pode abordar a empresa e perguntar para o DPO, por exemplo, quais são os dados pessoais que estão sendo tratados pela empresa, que lhe pertencem, alegar que esses dados estão equivocados, portanto, necessitam de alteração, ou mesmo, em alguns casos, exigir a remoção desses dados. Isso acontece normalmente quando esses dados são utilizados para fins de marketing. Existem outros casos, por exemplo, que ocorre a obrigação legal de preservação. Isso não mudou, esses dados continuam tendo que ser preservados, independente da vontade do titular de querer removê-los. E também existe uma novidade, que é a portabilidade dos dados, ou seja, o titular pode exigir que os seus dados lhe sejam transferidos em formatos interoperáveis para que ele possa depois migrá-los para um outro sistema de um outro fornecedor, uma outra empresa, que qualquer que seja. Por isso, esse atendimento, que, vamos dizer assim, muito de longe se assemelha a um saque,
precisa ser criado. O ideal é que tenha, certamente, um fluxo operacional já preparado para que essa resposta seja dada o mais rápido possível. Se esse canal não existir, certamente poderá vulnerabilizar a empresa em razão dos titulares que podem alegar em juízo que não conseguem ter informações sobre seus dados pessoais, sendo que a lei lhes confere esse direito. É bom que se saiba que tudo isso que a gente está conversando se trata de uma mudança cultural sem precedentes. Então, é importante entender que mudança cultural é um processo, não muda da noite para o dia. Então, o setor comercial, aliás, o setor de comunicação da empresa deveria se incumbir de criar campanhas via um plano de comunicação contínuo para sanar a lacuna que os colaboradores, prestadores de serviços, clientes, não conhecem nada a respeito desse assunto. Então, é muito bom adotar a ideia de criar webinars, exemplos que nós estamos fazendo aqui hoje, outros meios de comunicação que já deram certo no passado, para poder divulgar todas as diretrizes dessa mudança cultural. Isso é um processo que não pode se extinguir apenas numa única iniciativa, é uma campanha contínua para que até o momento que as pessoas formem essa consciência que ainda não têm sobre os direitos e sobre como é importante fazer algumas mudanças operacionais. Um outro ponto de maior destaque também é que nós sabemos que todos os contratos que a empresa possui com clientes, com colaboradores, com fornecedores, que tem por objeto o tratamento de dados pessoais, tem lacunas. Então, é importante selecionar todos esses contratos para poder fazer com que eles sejam adequados à lei. Existem dois cenários: os contratos que estão de hoje para trás, que vão ter que sofrer aditivos, não só para colocar as obrigações definidas em lei, mas também as penalidades, e de hoje para frente, que seria justamente um novo modelo, já em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse particular, quando a gente tem que renegociar contratos, existem vários problemas envolvidos, sobretudo culturais, das pessoas que estão envolvidas por não aceitar determinadas mudanças, achando que, inclusive, não teriam condições de atender a essas necessidades. Isso porque tudo que acontecia em relação a compartilhamento de dados, sobretudo, era realizado de maneira absolutamente informal. E agora nós temos que sair desse cenário porque existem obrigações legais, não apenas boas práticas como tinha antigamente. E o que a gente tem visto é que várias empresas ainda não foram sensibilizadas. Então, é muito comum que um determinado cliente tenha um parceiro de negócio e esse parceiro de negócio não está nem ainda para esse assunto, não começou a se mover em nada. E eu costumo dizer que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados é uma reação em cadeia. Não adianta a empresa fazer o seu dever de casa se os seus parceiros de negócio estão alheios a essas mudanças. Então, ainda que seja necessário conceber um tempo para poder fazer essa adequação acontecer, é imperioso, é mandatório que a empresa, que é a controladora de dados pessoais, obriguem que essas empresas sigam as recomendações que ela vai cobrar em relação à adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, incluso, por exemplo, a elaboração de relatórios de impacto de proteção de dados, incluso atender a algumas formalidades quanto a eventuais mudanças serem comunicadas inicialmente para o DPO, para que ele possa aprovar. Ou seja, essas revisões de contrato vão muito além de uma questão relacionada simplesmente com a inserção de cláusulas. Por trás disso, existe uma série de medidas operacionais intrínsecas que, se não forem negociadas, se não forem tratadas, se for simplesmente assinado um contrato sem saber exatamente qual que é o alcance dessas mudanças operacionais, a situação vai continuar com grande fragilidade e risco para a empresa que tiver o controle sobre esses dados pessoais. Por isso, é importante que haja essa sensibilização e entender que se trata de um processo que, portanto, talvez a solução não venha no dia seguinte, mas que tenha que se determinar um prazo para que essas mudanças sejam adequadas, porque não será novidade se no futuro próximo
nós tivemos a desqualificação, rescisões de contratos entre empresas devido ao desleixo, à falta de comprometimento de determinadas empresas em se adequar às obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é só questão de tempo, vai acontecer. Um outro problema que eu acho importantíssimo, logo de cara, as empresas se prepararem, é que há que existir a consciência de que todas as empresas, sem exceção, são alvos de incidentes, seja de proteção de dados pessoais, seja de segurança da informação. Não há como escapar desse problema. E o que faz a diferença é a empresa já ter uma maturidade para entender a necessidade de criar um plano de contingenciamento para lidar com esses incidentes. Esse plano de contingenciamento, nós atuamos normalmente como braço jurídico para poder dar respostas rápidas e ordenadas a respeito de como reagir a esses problemas. É necessário que haja a convocação de pessoas certas, com os talentos certos, para poder saber exatamente quais são as suas funções e para executar essas funções no menor tempo possível, para que isso funcione como se fosse uma brigada de incêndio. Alguém vai ser responsável por monitorar problemas, alguém vai ser responsável por preservar as provas, outros vão ser responsáveis para sugerir as medidas, seja de comunicação ou jurídicas envolvidas, outros vão ter que aprovar e outros vão ter que entrar em campo para executá-las. Tudo isso tem que ser orquestrado no menor tempo possível. Se não for, certamente os danos serão maiores. Por isso é que é necessário ficar atento a essa necessidade imediata, porque faz muita diferença. Um outro ponto final que eu queria destacar é a necessidade de fazer uma política de gestão documental. A política de gestão documental significa dizer que a empresa tem que tornar público para todos os seus colaboradores que existem canais de comunicação considerados oficiais para poder fazer o compartilhamento de dados pessoais. A gente encontra muitos casos de empresas que são completamente informais em relação a ter maior rigor para vedar que determinados colaboradores, prestadores de serviço, usem indiscriminadamente serviços como o WhatsApp, por exemplo, para compartilhar dados pessoais. Isso é um risco, porque é uma plataforma de terceiros que, se você precisar resgatar uma prova, você muitas vezes não consegue, e com isso os incidentes ficam muito vulneráveis em termos de serem enfrentados. É necessário que a empresa desenvolva uma norma interna, onde se defina todos esses critérios, bem como os critérios de como vai descartar a informação, para que isso realmente não fique à margem do conhecimento de todos. Daí a ideia do comitê, que eu já falei. Esse comitê poderia ser montado inicialmente com membros do que seriam os centros nervosos de onde o dado pessoal é tratado, né? No caso aí, estou apenas por sugestão, TI, marketing, compliance, financeiro, RH, jurídico, né? Comercial. Os setores onde tratam o maior volume de dados pessoais deveriam formar esse comitê. Reparem que o DPO está acima dos setores operacionais, não é despropositadamente, e mais próximo da diretoria, porque o DPO tem que agir com autonomia e liberdade, porque a qualquer momento ele vai ter que virar para o chefe do marketing e dizer, olha, se você continuar fazendo esse tipo de operação que já pratica, você vai deixar a empresa em risco. E não pode haver um conflito de subordinação entre um e outro, no sentido de dizer que o diretor de marketing não vai seguir as orientações do DPO. O DPO, na verdade, é uma longa manus da diretoria, no sentido de fazer com que ele ali o represente para poder fazer com que ele execute medidas protetivas para que não haja aplicação de penalidades. Então, uma sugestão de um novo modelo organizacional, nós temos na base os setores operacionais, logo acima o comitê de governança, que pode ou não ser o DPO. A gente sempre se apresenta como sendo essa caixinha ali do DPO jurídico, para ser o braço do DPO nesses assuntos jurídicos relacionados à proteção de dados, e logo acima a diretoria. O DPO tem que ter um relacionamento muito próximo com a diretoria, porque os problemas acontecem e têm que ser solucionados muito rápido. Então, ele tem que colocar esses problemas para poder fazer com que a diretoria decida rápido e ele possa executar perante os setores operacionais. O que seria, de fato, uma função de um DPO jurídico as a service, né? Ou seja, um DPO jurídico terceirizado? Ante a falta de capacitação, nesse momento,
da maioria dos advogados internos ou externos da empresa, a ideia do DPO jurídico, ao meu ver, se encaixa muito bem, porque ele pode funcionar como um conselheiro jurídico sobre esses temas de proteção de dados, privacidade, junto à diretoria ou perante o comitê de governança digital. Ele pode representar a empresa perante outras situações que ocorram nas esferas administrativas e judiciais, bem como pode representar também perante os órgãos fiscalizadores de proteção de dados, que são vários. E, além disso, ele pode também servir como suporte para poder fazer com que, a qualquer momento que haja uma mudança operacional de algum fluxo, de algum processo interno, ele entre para poder aconselhar se essa mudança estaria ou não em conformidade com a lei. Se eu pudesse resumir num único slide para vocês quais são essas etapas, eu diria que a gente começa sempre com a conscientização entre as partes interessadas, um workshop para poder já orientar sobre quais as mudanças que vão vir pela frente, como é que o trabalho da consultoria se exerce, criar esse cargo de encarregado de proteção de dados e provê-lo de um software especializado para isso, começar o inventário de dados. Não acho que inventário de dados dá para fazer apenas com levantamentos remotos, com troca de e-mail, porque, como eu já disse, existem dados pessoais que estão armazenados em papel, que precisam de ser verificados em loco, senão o levantamento vai ser falho. Fazer uma outra frente, teria que fazer a revisão dos contratos de prestação de serviço. O inventário de dados, ele se finaliza com o relatório de gap análise, ou seja, onde é apontadas lacunas e as medidas corretivas, para que a diretoria, então, aprove e passe para a etapa seguinte, que seria a execução do plano de ação. É necessário fazer a revisão dos fluxos de transferência de dados para terceiros, bem como aqueles relatórios de impacto de proteção de dados que estão previstos na lei, onde há a prestação de contas de como o dado é tratado em cada fluxo. Além disso, fazer a elaboração, a revisão das políticas já mencionadas e criar o plano de contingenciamento para enfrentar os incidentes de segurança. As penalidades, como eu disse, elas ocorrem em 3 áreas, administrativas, judiciais e reputacionais. A administrativa se refere às multas administrativas que são impostas por Ministério Público, PROCON, SENACON e agora a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Todo esse valor arrecadado vai para o bolso, vai para o fundo do órgão fiscalizador e não para as vítimas. As vítimas, por outro lado, vão buscar recompensa pelo mau uso dos seus dados pessoais através de medidas no juizado especial. Mas a pior de todas as penalidades é a reputacional. A reputacional não tem preço, porque contornar ou tratar uma divulgação negativa de que a empresa vazou dados, que foi amplamente divulgado na imprensa, realmente é algo muito complicado. E isso custa muito mais caro do que qualquer multa administrativa ou judicial, na maioria das vezes. Bom, seriam essas as minhas contribuições para que vocês possam, quem sabe, ter um melhor direcionamento em relação à implantação da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Com base nessa nossa experiência, eu gosto sempre de dizer que nós ainda estamos sempre num grande aprendizado. A cada dia que a gente começa a trabalhar para um outro setor operacional, nós vemos que existem particularidades quanto à forma de tratar dados que a gente vai aprendendo. Embora a gente já tenha 3.000 horas de trabalho dedicados nessa atividade, ainda teremos muito mais, e certamente o nosso comprometimento ele é enorme, sobretudo porque a gente acompanha diariamente tudo que acontece no mundo, e as nossas lições normalmente hoje vêm mais da Europa do que de outro lugar, porque lá os problemas já estão acontecendo em grande monta, para poder aprender a partir das falhas operacionais, das penalidades que estão sendo aplicadas, como é que seria a forma de reagir a cada uma delas. É uma longa jornada que nós temos pela frente. E eu costumo dizer que temos que lembrar agora de um ditado chinês que diz que para uma longa caminhada é importante a gente dar o primeiro passo. Então fica aí a ideia para que vocês que ainda não começaram essa jornada, que logo comecem e, precisando, entrem em contato conosco, nós estamos à disposição, fazemos inclusive um pré-diagnóstico em relação a essa situação de avaliação de risco, é só entrar em conosco pelo nosso site e
estaremos à sua disposição. Muito obrigado a todos, fico à disposição para perguntas. Muito bem. O José Guilherme, ele pergunta para você o seguinte: quanto às milhões de informações pessoais ainda arquivadas em papel pelas empresas, é preciso contemplar na política, pois as empresas não têm um plano de destruição segura de documentos. Como é que faz, né, quem tem essas informações arquivadas em papel? É importante dizer, Zé Guilherme, que do mesmo modo que nós temos que ter mecanismos de controle para a informação na digital, nós temos que ter para o papel. A gente sabe dessa situação que você narrou quanto a esses legados gigantescos de papel que existem na empresa. Todas as empresas têm o mesmo perfil, são acumuladoras de dados pessoais. Nunca ninguém pensou em criar uma rotina para poder, a partir daí, definir uma regra muito clara e um processo que efetivamente funcione quanto ao descarte de informações. Então, o que nós temos hoje é o armazenar tudo, não armazena nada. Mas nunca há uma análise detalhada sobre que tipo de informação que, de fato, a gente precisa armazenar e por quanto tempo. É necessário que se faça um estudo de uma linha temporal de descarte, não mais dentro daquele conceito tipo bibliotecário, né, sobre o marco temporal de preservação, mas agora em relação à necessidade jurídica de usar esses papéis para eventuais instruções processuais. Então, é necessário, se possível for, criar um projeto para poder descartar o dado em papel. Descartar, mas com conformidade legal. Existem várias maneiras de fazer isso, sem perder a validade jurídica desse documento. E, sobretudo, é necessário uma análise casuística para poder verificar se é realmente justificável a preservação desse dado. Eu gosto de relatar um caso que eu participei há um tempo passado, aqui, recente, inclusive participando com um grande amigo, que é o Walter Koch, que também faz parte do IMA, que foi fazer um estudo junto com especialistas na área de documentação e eu como advogado, onde nós fomos contratados pela CEMIG, né, que é a empresa de energia do estado de Minas Gerais, que gastava 5 milhões de reais por ano só em armazenamento de 30 mil caixas de documentos relacionados à área de contabilidade. Esse era um valor que a CEMIG não queria pagar mais. Então, contratou esse grupo de especialistas e nós fizemos um levantamento e chegamos à conclusão que só no departamento de contabilidade existiam 187 tipos de documentos diferentes. E, a partir dali, me coube o estudo de verificar qual seria o prazo máximo para poder fazer a preservação desses documentos e descartar o resto. Para isso, era necessário fazer, primeiro, uma análise se o documento, de fato, era nato digital, ou se era preservado digital, se era nato papel, depois convertido para digital, se era nato papel e preservado em digital, para a gente identificar o que é original, o que é cópia. E, a partir daí, tudo ficou muito mais claro para estabelecer essas regras de descarte. A regra de descarte ela é mandatória. Se a empresa não continuar pensar que descartar é necessário, o fator de risco em relação à preservação desses papéis vai só aumentando. Então, tudo isso passa por uma análise, por isso que eu sou amplamente favorável à criação de uma política de gestão documental, onde essas regras se tornam claras e efetivas e sejam cumpridas por todos, e que as empresas deixem de ser meramente acumuladoras de papel com dados pessoais, mas passem a ter um rigor maior, sobretudo para poder fazer um descarte que efetivamente seja efetivo, confiável, para que esses papéis não continuem aí virando rascunho ou qualquer outra utilização que até então era bem comum de acontecer, que se prevalecer vai se tornar um grande fator de risco. Alexandre, muito obrigado pela sua palestra, pelos seus esclarecimentos. É importante lembrar da existência da LGPD, e principalmente nesse mundo de papel e sem papel, a coisa,
o bicho pega, como dizem, né? A multa não é fácil, a multa não é baixa, e já está sendo, como você bem lembrou no começo, já está sendo tomadas as providências. A Cirela é teve outros casos também que estão sendo julgados, mas é preciso ficar atento. Bacana, parabéns pela sua palestra, por trazer essas informações aí para a gente, e até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez. Gostaria de agradecer a IMA, na pessoa do Zé Guilherme, por a gentileza desse convite, e contem comigo para outras oportunidades.